E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSI e aproveitar, hoje a nossa aula vai ser sobre behaviorismo, tá? Behaviorismo radical, que é uma disciplina muito interessante e que nos ajuda a nos entendermos enquanto psicólogo. Então, acho que hoje vocês vão gostar. O nosso diálogo de hoje vai ser algo que você vai poder usar muito, tanto na faculdade quanto na vida real, e é algo que endossa as práticas que você vai aprender se eventualmente você pensar em ser um psicólogo behaviorista, analista do comportamento. Beleza? Só vou fazer uma ressalva aqui que estou lembrando agora de alguns amigos. Quem não sabe, eu sou psicólogo desde 2012, behaviorista radical, venho de uma formação behaviorista, tá? Eu comecei a estudar, fiz faculdade comecei psicologia na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, que me formou a princípio a minha corrente, né, que é a behaviorista. E lá eu fui muito influenciado. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque dependendo da universidade em que você estuda, da faculdade, do centro universitário, enfim, você obviamente vai ser... O que a faculdade ofertar vai te direcionar de maneira tendenciosa para as outras áreas. Por exemplo, quando eu estudei na Universidade em Morumbi, eu era um cara que estava me voltando ao behaviorismo. No final do curso eu acabei que virei behaviorista radical, que é a linha que mais eu me aproximo na minha linha de raciocínio, é o que mais faz sentido. Mas quando eu vi que quando eu entendi um pouco mais de psicologia, eu vi que psicologia não era só behaviorismo. Ou não era só behaviorismo e as pinceladas do que eu aprendi na Universidade em Morumbi. Não estou criticando, não. Universidade top, fantástica, de primeiro mundo. Mas o que eu quero dizer é que a psicologia é muito ampla. Então a gente acaba que segue as linhas mais ou menos de quem nos forma. Mas quando eu aprendi um pouco mais de psicologia, eu fui estudar na FMU. Que é uma universidade, que é um centro universitário também de São Paulo, simplesmente fantástico. Negócio espetacular, professores qualificados. E lá eu conheci muito de psicologia da saúde. É uma instituição totalmente, assim, não totalmente, lógico, mas com um enfoque maior na psicologia aplicada à saúde. E olha só, em uma universidade era só behaviorismo radical, academia, na outra saúde, né? Eu falei, porra, eu preciso conhecer o resto, mas qual universidade vai me ofertar isso? Então eu pensei em ir para a PUC, né? Na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, um berço da psicanálise e da psicologia clínica, que, para quem não sabe, vai saber agora, eu tinha tendência de ir para a PUC porque era a universidade que minha mãe sempre queria que eu estudasse e tal. Mas quando eu comecei a frequentar a PUC, eu vi que eu precisava ser aluno de lá para absorver o conteúdo, porque lá tem muitos eventos, a psicologia é muito forte, é muito aberta. A PUC ela nos recebe, você pode assistir a aula como visitante. Então lá na PUC eu aprendi bastante sobre psicanálise e sobre psicologia crítica, tá? Que são outras linhas, são outras ramificações. Pô, fora que eu tive contato, né? A mesma coisa aconteceu na USP. A USP você pode ir lá, você é estudante de psicologia, né? Assistir aulas com o pessoal, como convidado, né? E participar. Isso é bom, inclusive, até para que você tenha conhecimento, conheça outras pessoas, tem que estar sempre envolvido, tá? Mas eu percebi, não, na PUC eu não preciso estudar aqui, tá? Mas tem um ponto. Eu pegava, lógico, muita coisa, muitos assuntos, mas não via todo dia. Aí eu falei, beleza, eu estudei na Anhembi Morumbi, conheço a Anhembi Morumbi, curso top,
fui para a FMU, conheço, mas a FMU eu passei um pouco menos, passei um semestre só, foi pouco, tá? Comecei a frequentar a PUC e os eventos, tal, top, nota 1 bilhão. Eu falei, eu vou estudar na São... Eu como behaviorista, pra vocês entenderem como eu fui parar na São Marcos, eu sou um cara behaviorista. De origem, a minha formação original no comecinho já começou sendo behaviorista e tal, e aquilo foi sedimentando. E aí, eu falei assim, eu quero aprender, eu falava muito mal da psicanálise. Até uma vez eu conheci um cara, a gente foi conheci no sentido de dialogar, tá? A gente começou a conversar, o cara era psicanalista. E aí eu falei, pô, esse cara manja demais. Preciso aprender psicanálise. Qual é o centro de psicanálise? Qual é o lugar que mais vai ensinar? Onde mais psicanálise eu vou aprender? Por quê? Para você criticar alguma coisa, você tem que conhecer a fundo. Você não pode defender uma tese de outra pessoa. Você não pode defender o que você ouve e reproduzir. Você não pode falar do que não conhece. Mais ou menos como Marx, Karl Marx. Por que ele critica o capitalismo? Com o conteúdo. Porque ele foi viver, ele falou, não, para eu criticar o capitalismo, eu vou para a Inglaterra. Se fosse hoje, provavelmente eu ia para os Estados Unidos. Eu fiz a mesma coisa, de maneira análoga, obviamente. Para criticar a psicanálise com consistência, ou para falar, não, porra, isso é verdade mesmo. Eu fui estudar na São Marcos, Universidade de São Marcos, que era o centro da psicanálise, uma história de psicologia muito grande. É a melhor universidade da América Latina por muito tempo. Eu também não deixei de estudar behaviorismo radical. Eu não deixei de estudar behaviorismo radical. Paralelamente, né? Até porque, como eu falei, a única coisa que era a única coisa que fazia sentido naquele momento na minha ingenuidade de estudante, tá? E lá na São Marcos eu aprendi muito sobre psicanálise, muito mesmo. E hoje, assim, lógico, eu não sou um expert, não sou um especialista. Lá tem caras que são fabulosos, né? Tem professores, tem alunos que manjam demais. Eu lembro do Rodrigo Torici, eu tinha um molequinho lá, não lembro o nome desse cara, eu queria lembrar, eu ainda vou, era um nominho assim meio esquisito, mas o cara era um erudito, os caras manjavam demais. A Sandra é foda. Por quê? Historicamente, primeiro que a São Marcos era muito antiga, mas historicamente ela se formou como uma tradição psicanalista, né? Com a tradição psicanalista social muito forte. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem o porquê que eu sei de behaviorismo e por que eu entendo um pouco de psicanálise, né? Behaviorismo porque eu sou behaviorismo e psicanálise porque eu aprendi muito psicanálise. E na medida em que eu aprendia psicanálise, eu falava, não, para mim faz mais sentido ainda behaviorismo, tá? Para você que não sabe, existem basicamente 3 tipos de behaviorismo, né? Basicamente, tá? Hoje você vai ver muitas coisas aí, muitas coisas novas, mas basicamente existem 3 tipos. Primeiro, o behaviorismo metodológico. A. B. Behaviorismo filosófico, né? Ou o que a gente chama de behaviorismo radical. Eu me considero, lógico, behaviorista filosófico ou, né, radical. E tem o behaviorismo cognitivo, ou seja, são as 3 linhas básicas aí de behaviorismo, tá? Pessoal, espero que vocês gostem dessa aula, porque assim, é um negócio fabuloso e que a gente tem pouco na faculdade. Lembrando que esse texto, ao qual eu estou usando como referência, eu estou avaliando um texto que eu já escrevi anteriormente, em 2013. Esse texto está no site do IPSI, então se você quiser ler, vai estar lá. O que a gente vai fazer aqui é entrar num processo de reflexão profundo, analítico e crítico, né, lógico, metodológico em cima desse texto, mas ele está disponível para você. Vamos falar do behaviorismo radical. O behaviorismo, para quem não sabe, é comportamentalismo, é behavior, de comportamento, no verbo, né, em inglês. Mas no Brasil é comportamentalismo. Behaviorismo radical é a evolução de um outro behaviorismo que chamava metodológico, né, que surgiu como uma reação à psicologia da introspecção mentalista.
Como assim? Lá atrás, na história da psicologia, inclusive a gente tem um vídeo que fala sobre isso, recomendo que você leia, tá? É pré-requisito você ler, ou ler o texto no site do IPS, ou assista o vídeo, é pré-requisito você, para você entender esse conteúdo, ter assistido o vídeo anterior, tá? O vídeo anterior não, o vídeo chama A História da Psicologia Moderna, tá aí no site do IPS, é só você procurar no nosso canal. Mas enfim, eu imagino que você tenha assistido o vídeo, tenha lido o livro, né? Ou conheça um pouco de psicologia. Psicologia mentalista do Wundt, do Titchener. Lembra lá no vídeo que eu falo? Abre parênteses aqui para quem não sabe. Antigamente a psicologia era o estudo de processos mentais, mas por meio de introspecção, que era um método. Fecha parênteses. A psicologia, o behaviorismo radical surgiu como uma contraposição, como um movimento de reação a essa psicologia mentalista do Wundt, do Titchener e de outros aí. Essa psicologia, essa perspectiva de introspecção mentalista estava em alta no início do século XX, né? Seus fundadores foram o Titchener, o Wundt, né? Mas enfim. Quem é o fundador do behaviorismo filosófico? O radical? É um cara que é um norte-americano, Watson, John B. Watson, tá? Ele inclusive, como que ele começou isso? Ele começou isso com um artigo que chamava O Comportamentalismo. Daí que veio o conhecido termo, né, behaviorista, né? Foi o Watson lá. Lógico, já existia alguma coisa, né, mais ou menos seguia a mesma linha, mas o Watson foi o cara que deu o nome, né? O texto que ele escreveu chama Manifesto Behaviorista, né? Behaviorismo, comportamento, seria o comportamento, manifesto comportamentalista em português. O objetivo principal do Watson era estabelecer as leis que regem o comportamento. Como assim? Ele relacionava as respostas com estímulos. Quando a gente pensa em behaviorismo, a gente pensa logo em resposta e comportamento, em estímulo e comportamento, né? Que é estímulo e resposta. Isso é algo do Watson, tá? Quem falava sobre isso também era um cara chamado Pavlov. Você que gosta de animais, tal, provavelmente você já deve ter escutado esse nome, Pavlov, método pavloviano de adestramento, né? Que é estímulo e resposta, né? Ele falava de reflexo, né? Ele tem lá o testezinho com os cachorros, tal. Isso é bem legal. Depois do Watson surgiu o nosso grande, querido, genial Skinner. Friedrich B. Skinner. Burroughs Skinner. Tá, o que esse cara falava? Skinner é diferente. Ele veio com um negócio novo que chama behaviorismo, comportamento operante, né? Que se caracteriza por ser um comportamento voluntário. Lembra do Watson que falava de reflexo? Comportamento involuntário. O Skinner e do Watson um pouco, né, falava de estímulo e resposta e tal. Surgiu o Skinner com comportamento operante, voluntário. Ou seja, o que a gente está fazendo agora, a gente está se comportando, né? Isso é voluntário, isso não é um reflexo do nosso físico. O Watson, ele era um behaviorista que estudava o comportamento, tá? Só que ele, diferente do que as pessoas pensam, não negava o inconsciente.
Primeiro, se você não sabe, você vai saber agora. Existe a psicanálise, as teorias, não vou falar da psicanálise especificamente para não parecer perseguição, mas existem as teorias que falam do inconsciente, que elas pressupõem que existe um processo mental, né? O Watson ele falava assim, não sei se existe, não sei. Como eu não sei, eu não posso negar. Por outro lado, também não posso provar, isso não é observável. Então vamos falar, vamos fazer ciência só com o que é observável. Vamos avaliar, vamos entender a psicologia como ciência do comportamento que trata do comportamento observável. Não vamos ignorar essa caixa preta, que é inclusive o nome que o Watson dá a isso. Ele falou, não, eu não posso negar, também não posso provar, então deixa de lado aí. A psicologia é muito nova, a gente não vai andar para frente nem para trás falando disso, então vamos pensar vamos ignorar isso aí, né? Hoje a gente entende que a ciência ela é mais do que mera descrição dos acontecimentos, né? Pelo menos quando se trata de psicologia do comportamento. Mas ela é uma tentativa de relacionar a ordem desses acontecimentos, né? Como esses acontecimentos acontecem e por que eles acontecem, como estão acontecendo, né? Isso é algo que é muito peculiar da psicologia comportamentalista. Desse modo, a gente não apenas descreve, mas a gente também consegue prever, né, o futuro. Como assim, Harley? Vamos lá. Se você sabe quais são os estímulos que emanam um comportamento, obviamente, se você apresentar esses estímulos para outra pessoa ou para outro animal, as respostas terão que ser parecidas. Não necessariamente as mesmas, mas parecidas. E é o que a gente vê em muitos casos hoje em dia. Hoje em dia e sempre, é o que a gente vê. Um exemplo. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? Não sei nem se cabe bem, mas é o que me vem. Não sei nem se cabe agora esse exemplo, mas é o que me vem à cabeça. A pessoa está triste. Você põe música triste, ela vai ficar mais triste ainda. A gente está prevendo o futuro. Viu? Como? Olhando o passado. A gente já viu isso acontecer em outras pessoas. E a gente consegue, né, hipotetizar que isso vai acontecer com as outras pessoas. Tá? Mas peraí. O comportamento... Vamos lá. Esse grosso é o comportamentalismo. Tá? Mas qual é a diferença do Watson e do Skinner? Só para ficar claro aqui. O Watson fala assim, ó, eu não sei se existe o inconsciente, todos os processos mentais, a introspecção funciona. Como eu não sei se isso existe, eu não posso negar, mas também não posso provar. Então vamos estudar só o comportamento. Só o que é possível de observar e a gente pode descrever. Tá? E a gente fala, e o Watson ele trabalhou muito e foi muito bem sucedido na publicidade porque ele trabalhava esse conceito agregado ao conceito do Pavlov de estímulo e resposta, de reflexo. Por exemplo, você vê o que acontece com você fisiologicamente quando você vê a Verão na propaganda da cerveja, toda amarelona, o bagulho mó quente, você aqui na sua casa, tá ligado? Fisiologicamente, tô falando, às vezes o negócio é tão discreto que a gente não percebe, mas acontece, tá? E era o que o Watson trabalhava, para ficar clara a diferença. A Verão, naquela propaganda de cerveja, tudo claro na praia, a sensação de calor, as cores quentes. O que acontece? Você já olha assim, teu corpo já começa a salivar, com vontade da cerveja, entendeu? Com vontade da mulher, você fala assim, cerveja gostosa no calor, a mulher é uma gostosa no calor. Lógico, isso desperta em você alguma coisa fisiológica. E era isso que o Watson falava, tratava. Já o Skinner, ele veio com um conceito de operante, também disso aí, desse comportamento voluntário, tá? Mas ele veio também falando do comportamento operante. Por exemplo, o que é um comportamento operante? Quando o ratinho, ele tá lá, você deixa o ratinho uns 3 dias sem tomar, uns 5, 6 dias sem tomar água, aí
Aí põe ele lá na caixinha com uma marretinha para ele apertar, e quando ele apertar com uma gotinha d'água. Beleza? O que é o comportamento operante? São os comportamentos que o ratinho faz lá. Pá, 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 e puf, apertou sem querer. Quando ele aperta sem querer a alavanquinha que desce uma gota d'água e ele sente a água, ele aprende. E esse comportamento ele começa a se repetir. Tá? Olha e percebe que é o comportamento operante. É você com sede no deserto, aí você tropeça numa planta, num cacto. Você sabe que se corta o cacto, né? Tem água no meio, e você, pô, tem água. Você é um ser humano e não sabia disso. E agora você vai procurar os cactos. Ou seja, o comportamento operante, que é o que difere o Skinner do Watson, é você estabelecer essa relação, essa correlação, né? Não é bem uma relação, mas essa correlação. É você se comportar interferindo no mundo, na sociedade, tá? Né? E isso é o comportamento operante, é você interagir com a sociedade, né? De maneira mais abrangente, obviamente, né? Tá? Ou seja, a gente voltando, só pegando o gancho para a gente não fugir muito do que a gente estava falando. Percebe que assim você consegue prever entre aspas, o futuro. Eu não estou falando aqui de oráculo, não, estou falando de ciência. Tá? Estou falando de ciência. Tá? Você sabe que toda vez que teu marido chega em casa e dorme, ele chega em casa, come e dorme, isso é um comportamento, ele está se comportando, né? Você sabe o que ele vai fazer amanhã pelo que ele fez hoje. De modo algum, a gente afirma que o comportamento humano ele é determinado e ordenado. O que o behaviorista radical ele pensa, né? Assim, porra, eu consigo prever o futuro, mas eu não consigo dizer que o comportamento ele é determinado ou ordenado por alguma coisa. A gente consegue pressupor. Pois pressupor que o que todo homem faz é resultado de uma condição anterior que pode ser especificada e que, uma vez prevista, pode ser alterada. Olha só como isso é forte. Eu já falei para vocês do comportamento operante, né? Que é o que diferencia Skinner do Watson. Skinner radical, Watson metodológico. Aí é o seguinte, a gente consegue dizer que a gente consegue prever o comportamento futuro olhando para o comportamento passado, para a frequência desse comportamento no passado. Mas de modo algum a gente pode afirmar que o comportamento humano, tá? É determinado e ordenado. O que a gente pode fazer é pressupor que tudo que o homem faz é resultado de condições que podem ser especificadas e depois previstas. Depois de previstas, alteradas. Ou seja, você identificou um comportamento, vamos falar de um comportamento de um distúrbio, de um comportamento inadequado. Identificou esse comportamento. Você sabe que o cara vai repetir esse comportamento. Tá? Então você já está prevendo o futuro. Você consegue especificar, ou seja, descrever e detalhar, quebrar sistematicamente esses comportamentos, né? Mas você não pode estabelecer relações de causa e efeito entre A e B, tá? O que você pode é pressupor, tá? Que é uma grande coisa, é um negócio que eu acho fantástico no behaviorismo, que muda com as outras linhas da psicologia. No behaviorismo a gente não afirma nada. A gente segue a frequência e a ciência, tá? A frequência do comportamento, usando o método científico. E aí a gente pressupõe, usando as escolas de pensamento, né? Você também tem que ter visto lá o vídeo da história da psicologia para saber o que é um pensamento indutivo, pensamento dedutivo, né? O que a gente acredita é que tudo que o homem faz é resultado de condições que podem ser especificadas e que, uma vez previstas, podem ser alteradas.
Isso é a grande sacada. Tá? Se você sabe qual é o comportamento, se você sabe tudo que está em volta do cara e você mexe, você consegue mudar, você fazer com que ele se comporte de maneira diferente. O comportamento, do ponto de vista do behaviorismo radical, ele é algo que, mesmo que seja observado por anos, nós, seres humanos, não somos necessariamente capazes de exprimir a uniformidade adequada para traçar uma ordenação. Tem muito psicólogo aí, eu acho que isso é um cuidado que eu tenho que tomar, que esses profissionais, nossos amigos, colegas, colaboradores aí devem tomar, e que você, aluno, deve tomar, é justamente tomar cuidado para não ficar estabelecendo relação de causa e efeito. Isso é muito perigoso. Eu me considero um behaviorista, tá? Vou dizer o seguinte, que a gente não consegue estatisticamente, né, colocar uma uniformidade, estabelecer uma uniformidade no gráfico. É como se o gráfico, uniformidade no sentido assim, de um comportamento, o gráfico ele tinha que estar assim, retinho. O que a gente consegue ver é que o gráfico ele oscila, sobe e desce, né? E por isso a gente não consegue estabelecer uma ordenação. O princípio do determinismo, o princípio da indeterminação, diz que há circunstâncias sob quais os cientistas não podem se colocar na posse de todas as informações que são relevantes e que por isso se escolhe um evento específico que possa observar. O que é isso? Eu estou dizendo assim, que nós behavioristas radicais, diferente da maioria das linhas de psicologia e do próprio behaviorismo metodológico, a gente escolhe um pedacinho de toda uma complexidade para avaliar. Porque a gente não consegue ter na mão, a gente primeiro que não tem tempo, né? O ser humano é um sujeito efêmero. Segundo, é muito complexo, o ser humano se comporta, ele é muito complexo. Terceiro, a gente nunca jamais conseguirá catalogar toda a complexidade de todos os fenômenos humanos, todas as complexidades das relações humanas. E por isso a gente escolhe um evento pequenininho para começar, para tentar reproduzi-lo. Esse é um conceito que se chama parcimônia, tá? E reducionismo. Uma vez que o comportamento humano ele é complexo, né? Ele é completo, e o organismo humano limitado, que é o que a gente estava falando, muitos dos atos podem incluir processos que o princípio da indeterminação se aplique. Ou seja, a gente não consegue avaliar o todo, então a gente avalia o pequeno, o pedacinho do comportamento do cara, e aí começa a esmiuçar mais tal, né? Cada ação de um indivíduo ela é única no behaviorismo filosófico, né? Radical filosófico, né? Como cada evento físico ou químico, o Skinner ele parece não achar conveniente e nem ser conivente, não achar adequado a indução, né? Mas ele acredita na ordenação dos comportamentos aferidos por meio de dedução, de que trata um modelo matemático de probabilidade e não de causa e efeito, porque o ser humano é único. Essa é o que me faz se pirar no behaviorismo. Vamos colocar isso em português claro. Skinner fala o seguinte: o ser humano é complexo, nós somos limitados, a gente não vai conseguir ordenar a vida inteira do cara, né? Logo, a gente não consegue estabelecer relações de causa e efeito com nada. O que a gente pode fazer é pegar um comportamento, né, seja ele pequeno, médio, né? Pequeno, médio assim, simples, complexo ou muito complexo, usando a metodologia científica, fragmentar e alterá-lo para ver como ele reage a esses comportamentos, né? E aí a gente consegue observar, descrever e especificar estatisticamente a probabilidade desse comportamento se repetir. Por que é assim? Porque cada pessoa é única. Cada ser humano é um indivíduo único, né? Individual. Eu não consigo dizer assim, todas as pessoas, todas as mulheres,
gostam de chocolate. O que eu consigo dizer é assim, eu observei, descrevi que de 100 mulheres, 99 gostam de chocolate. Eu não consigo, isso eu consigo, de repente, não sei, eu estou hipotetizando, conjecturando, né? Eu estou dizendo assim, o que a gente conseguiu observar é que a maioria das mulheres gostam de chocolate e essa maioria que comeu chocolate se sentiu mais alegre. A gente não pode estabelecer relações de causa e efeito entre os eventos, que acontece nas outras linhas da psicologia, né? Principalmente na psicanálise. Estabelece muita relação de causa e efeito. Isso na ciência não existe, tá? E aí que entra o tal do behaviorismo radical que tornou a psicologia uma ciência, tá? O Watson contribuiu muito, mas foi o Skinner o cara que falou, porra, a psicologia é científica mesmo. O Watson não, o Watson fez, primeiro o Watson tornou a psicologia uma ciência, mas quem construiu um acervo muito bom, muito legal, foi o Skinner. Ele revolucionou a psicologia do comportamentalismo com esse conceito de comportamento operante. O bagulho é genial, o bagulho é foda, tá ligado? Eu tô falando isso porque realmente é, né? Vou aproveitar, agora que eu lembrei do Marco Siqueira, psicólogo nosso, trabalha lá em Ubatuba. Cara foda, genial, manja muito de behaviorismo, o cara é foda, o cara manda muito bem. Espero que vocês estejam gostando dessa aula. Qualquer dúvida, vocês postem aí embaixo, a gente responde, ou entra no site do IPS. Questiona a gente, porque eu tô aqui falando da minha casa, tá? Tirei um tempo aí para fazer essa aula, passar para você. E essa aula é um processo de reflexão entre eu e você que está na sua casa, tá? Isso aqui não é um monólogo, nem tudo que eu estou falando aqui é paradigma. E se for, vocês têm que quebrar. No behaviorismo do Skinner, frequentemente a gente consegue reduzir a complexidade a um grau. Bem, em todos os behaviorismos é assim, mas no Skinner especificamente eu gosto mais. A gente consegue, e a psicologia também é assim, tá? O ideal é que a gente consiga reduzir a complexidade a um grau razoavelmente simples, né? E para que a gente consiga reproduzir essas condições no laboratório. Chama parcimônia e reducionismo, tá? Lógico, tem coisa que você não consegue reduzir, trazer para dentro do laboratório. Então por isso que a sociologia, essas outras linhas de... Você não consegue trazer uma sociedade romana que morreu há não sei quantos anos, botar dentro do laboratório, né? Então você tem que ter outros métodos aí, que inclusive algumas vezes a gente usa na psicologia, né? Quando isso é possível, reduzir um fenômeno, trazer dentro de um laboratório, a gente faz uma análise estatística para avaliar a probabilidade e a previsibilidade de comportamentos, né? E isso é algo muito pragmático, porque a partir do momento que você consegue prever, avaliar, descrever um comportamento, né, catalogá-lo e entender quais são o que está fazendo esse comportamento aumentar a frequência, diminuir a frequência, você consegue mexer. Por exemplo, o cara que tem medo de dirigir carro. O cara tem medo de dirigir carro sozinho ou acompanhado. O cara tem medo de dirigir carro em avenida ou em rua. Percebe que isso tudo você consegue ir manipulando? Ou se o cara tem medo de dirigir sozinho, põe a pessoa do lado dele. Se o cara tem medo de dirigir em rua, você coloca o cara numa avenida maior. Se o cara tem medo de dirigir em avenida, coloca ele. Ou seja, você consegue ir manipulando. Isso é genial, isso é legal, né? Lógico, isso tem uma técnica, não é assim bagunçado. Pode ser até bagunçado, mas não quer dizer que vai dar resultado. A simplicidade dentro de um laboratório é o que revela a relevância de fatores que a gente pode modelar, tá? Lembrei agora da professora Selma, lá da São Marcos, psicologia psicóloga comportamental cognitiva. Um abraço, professora. Sinto saudade da senhora, de você, tá, minha senhora? É senhora, mas eu vou chamar de você. Um abraço aí pro meu maridão e 2 apertos de mão nos meninos, né? 2 filhinhos já. Quando eu tava na faculdade, tinha um filhinho e tal.
O behaviorismo, ele usa o controle para compreender os processos implicados e a partir disso, preparar nós mesmos para resolvermos os nossos problemas, né? Os problemas que surgirão. Até aqui a gente está falando, lembra que a gente começou falando dos 3 behaviorismos, né? Do metodológico do Watson, do filosófico radical do Skinner, e mais para frente a gente vai falar do behaviorismo cognitivo. Brevemente, tá? Até porque o nosso objetivo aqui não é que você tenha aí uma visão geral, mas que você também vá atrás de conteúdo, né? Não é disseminar pseudocultura, mas enfim. Uma das sugestões do Skinner é que as variáveis que estão fora do organismo, o que são as variáveis? São os diversos milhões de estímulos. Eles explicam o comportamento em um ambiente imediato, né? Se a pessoa tem síndrome do pânico e fica dentro de um quarto, tem pânico de ficar sozinha, de ficar no quarto, né? Branco, o que vai acontecer com ela se você colocar ela num quarto branco? Então você tem que ir modificando aí o ambiente para que as pessoas consigam lidar com as situações. Lembrando sempre de avaliar a probabilidade, tá? Guardar meu arguilho aqui. Agora eu vou parafrasear o Freud. A gente tem que sempre estudar a mudança humana 1. Se a gente quiser prever o comportamento, a gente tem que conhecer o máximo possível as variáveis, os, entre aspas, estímulos, porque a gente precisa ser capaz de manipulá-los, né? Então você tem que saber tudo que acontece na vida de uma pessoa, se você é terapeuta dela, tá? Para que você consiga. Então, em muitos casos, é interessante até você colocar um AT, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto porque é prática, né? A gente está falando aqui de teoria. Espero que vocês tenham ficado claro aí qual é a diferença básica do Watson para o Skinner. Um fala de estímulo e resposta, de comportamento reflexo, ignora a introspecção. Já o outro, que o Skinner já chega falando aí, revolucionando com a ideia do comportamento operante, que mais tarde ele fala lá de aumento de comportamento, redução de comportamento, usando pombos, ratos, né? Usando sim também o que a gente falou aqui do reducionismo e do determinismo, do indeterminismo e do determinismo em alguns casos, né? Para reduzir, gerar comportamento, né? No behaviorismo do Watson e do Pavlov, é um processo de substituição de estímulos, né? Você tem um estímulo, gera um comportamento, você substitui outro estímulo, que é verdade, que assim, funciona assim também, a gente consegue ver que funciona assim, né? E aí a gente tem o tal do condicionamento, né? Uma coisa legal é que falar também é comportar, tá? Então se você fala alguma coisa, a pessoa se comporta e esse comportamento é gerado pela sua fala, né? O Skinner fala de estímulos verbais, né? Mas enfim. Já o behaviorismo cognitivista, ele estuda os processos mentais, de fato, né? Ele usa técnicas do behaviorismo radical, tá? Se fundamenta basicamente, não completamente, o behaviorismo do Watson e do Pavlov, de todos os outros, né? Mas ele avalia o processo mental, que é o que o Skinner falou assim, ó, não sei se existe, então ignora, que é o que o Watson falou, não sei se existe, então ignora. E o que o Skinner falou, não, isso também é comportamento, que a gente não observa, mas é comportamento. Esse também é um negócio genial, genial não sei, mas você precisa saber. O Watson, eu não vou estudar o processo mental porque eu não sei se existe. Eu não consigo negar, não consigo provar, então deixa pra lá. Skinner fala, comportamento operante.
Processo mental não existe. O que existe é comportamento. Se comporta. E são comportamentos que a gente, por conta da limitação científica, até o presente momento, a gente não consegue estudar. Hoje é diferente. Hoje você já tem cara lá que fica vendo onde esquenta mais, quando, né? Tem cara que consegue já, psicólogo, neuropsicólogos e alguns médicos, né? Eles conseguem já estudar isso, que é o que reforça ainda mais a psicologia do Skinner, tá? E o comportamentalismo cognitivista fala assim, beleza, tudo isso aí existe, mas vamos estudar também o processo mental, porque ele existe sim. Tá? A gente não pode simplesmente negar ou dizer que é comportamento, tem que estudar ele e avaliar. Então você vai ver muito comportamento, você vai ver os comportamentalistas cognitivistas, eles não vão negar que existe um inconsciente, que existe aí, né, uma correlação entre os... Essas são as 3 diferenças básicas, né? Eu poderia falar aí de termos do behaviorismo, mas acho que não é, a gente está falando aqui de filosofia, né? E de diferenças entre os três cognitivos, mas você tem que entender um pouco mais, até para saber o que é estímulo antecessor, reforçador positivo, negativo, extinção, punição, tá? Esquecimento, aversão. Bem, você tem que saber essas coisas, fuga, esquiva, quais são as técnicas aplicadas, né, para condicionamento operante, relaxamento, modelagem, dessensibilização, sistemática, entre outras diversas, né? A análise do comportamento, ela é a explicação de um evento comportamental, né? Ele é descrito, né, assim, o que estabelece são as relações que esse evento sustenta com outros eventos, né, presentes e passados. Isso você tem que prestar bastante atenção. E é isso que vai definir a prática do analista do comportamento, é a investigação, né, que são os efeitos, são consequências, né, a dimensão histórica, né, e as contingências passadas e atuais que reforçam um comportamento, né? Por exemplo, o que acontece quando você leva seu filho no mercado, pequenininho, ele começa a chorar, a espernear, e o que você faz? Você, na hora que ele começa a espernear, você dá o que ele quer. Pô, ali foi um comportamento operante, basicamente, grosso modo dizendo, que ele está aprendendo que toda vez que ele fizer aquilo, você vai dar o que ele quer. Ou seja, reforçamento. O que você está fazendo assim? Você está dando um estímulo, você está reforçando, você está aumentando a probabilidade daquele comportamento acontecer. Uma vez o cara chorou, você deu doce. Outra vez o cara chorou, você deu doce. Terceira vez o cara chorou, você deu doce, fera. Espera, mano. Toda vez vai ser assim. Pra você tirar isso, depois vai ser triste. O que você tem que fazer nesses casos? Deixa o moleque chorar, velho. Espernear. É vergonhoso? É, beleza. Ou você tira o estímulo, né? Que é nem levar. Mas tô falando isso para te despertar em você a vontade de conhecer mais aí, né, sobre o behaviorismo, tá? Espero que você tenha gostado. O nosso objetivo aí não é falar especificamente, ensinar técnica, nada. É te dar uma visão geral das 3 psicologias, das três linhas básicas aí de psicologia comportamental. Espero dúvidas, sugestões. Pede coisas aí no vídeo, curte a gente, segue a gente no Instagram, curte a gente no Facebook, porque isso é o que motiva nós estarmos aqui fazendo isso. Tanto eu, quanto o Marcos, quanto o Fredson, tanto eu aqui no canal do YouTube, fiquei responsável por gerar conteúdo para vocês, mas a gente tem gente aí que está trabalhando, tem o Marcos gerando conteúdo lá na página, a gente tem o Fredson gerando conteúdo no Instagram, e é legal você estar sempre nos motivando, né, reforçando esse comportamento para que ele se repita, né? Tá? Lembrando que você pode entrar em contato com a gente aí, sem medo, porque a gente responde, sem dó. Valeu? Até mais. Tchau.